o nosso estudo no Catecismo Maior, voltando aqui para a pergunta 90, com o objetivo de concluí-la, se Deus nos der graça, Deus nos ajudar neste dia, nós vamos concluir a pergunta 90, finalizando a segunda sessão do Catecismo Maior, onde fala das aplicações dos elementos da salvação no eleito, da glorificação dos crentes e do último estágio dessa glorificação, que é a ressurreição e o juízo final, e o julgamento final. Então nós estamos vendo o que é que acontece com os crentes, com os eleitos, com os justos, no dia do juízo, no dia do julgamento final, no dia do juízo final, do grande tribunal do Senhor, onde anjos e homens estarão todos diante de Cristo como o justo juiz, né? Então o que acontece com os crentes, com os justos, no dia do juízo final? Diz assim a pergunta 90: o que acontecerá aos justos no dia do juízo? O que sucederá aos justos no dia do juízo? Resposta: no dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postas à sua destra, e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja invisível gozarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Então nós já vimos aí que no dia do juízo, o que acontecerá no dia do juízo final, ele será antecedido pela ressurreição dos mortos. Nós já vimos como se dará a ressurreição dos mortos, dos crentes e dos ímpios. Ambos ressuscitarão. Os crentes ressuscitarão com corpos glorificados para uma nova vida, os ímpios ressuscitarão com corpos transformados para a eternidade. Então ocorrerá o arrebatamento da igreja. Os crentes vivos são transformados e, unidos aos crentes ressuscitados, se encontram com Cristo nas nuvens, para que então se estabeleça o juízo, o julgamento final do Senhor. Sendo assim, os crentes e os anjos ao lado de Cristo descem, certo? Se encontram com os ímpios, os crentes sendo colocados à direita, né, que nós já vimos. Então isso implica já uma posição de glória, de destaque, né, de honra, já um elemento distinguidor, uma discriminação estabelecida por Cristo para distinguir entre os crentes e os ímpios, os salvos e os perdidos, os eleitos e os preteridos, que Jesus chama de bodes e ovelhas, para distingui-los. Então essa posição já é por si discriminadora. Ela já vai honrar o crente, ela já vai exaltar o crente e humilhar o ímpio, abatê-lo diante da própria posição e colocação no julgamento. E à sua direita, diz o texto, os crentes à direita do Senhor ouvirão a sua declaração. Então os crentes serão julgados primeiro, é o que indica, porque os ímpios serão julgados depois, e isso implica no fato de que os crentes participam de alguma forma do julgamento dos ímpios. Então os crentes são julgados primeiro, são absolvidos em Cristo, são declarados justos em Cristo, ou seja, essa justiça de Cristo foi imputada, agora ela é declarada. Jesus disse que os que lhe confessarem diante dos homens, ele os confessaria diante do Pai. Então essa confissão está relacionada exatamente a esta atitude de Cristo de tratar os crentes, os seus discípulos,
como pecadores que foram libertos, como absolvidos, como justos, como quem não deve nada à lei de Deus, como quem está limpo aos olhos do Senhor, livre aos olhos do Senhor, sem nenhuma dívida para com a lei de Deus. Então Cristo os declarará, Cristo falará publicamente quem eles são: justos, servos fiéis, obedientes, filhos de Deus, servos de Jesus, pessoas a quem Cristo ama, tem prazer, pelo resultado de sua obra neles. Mas eles serão declarados filhos de Deus, justos, santos em Cristo. Então, eles serão então declarados, ouvirão então seu julgamento, o julgamento dos crentes, para ficar claro o resultado da obra de Cristo neles, como Cristo realmente os salva, os regenera, os liberta. E então, acontecendo isso, diz o texto, que os crentes então, justificados, declarados livres, não é uma absolvição no sentido de confirmação de inocência, mas é absolvição no sentido de declaração de liberdade, está livre, certo? De estarem libertos, livres, que não devem mais nada à lei. Não é absolvição no sentido de inocência, porque nós não somos inocentes, né? Geralmente fala-se em juízos, fala-se de absolvição para a confirmação de inocência, né? Absolve-se os inocentes. Nós não somos inocentes, nós somos culpados. Então seremos absolvidos não como inocentes, seremos absolvidos como devedores que pagaram a dívida, certo? Como pessoas que estão livres da lei porque já cumpriram a pena que a lei exige para eles, não deve mais nada, resolveu o seu problema com a lei. Esse é o sentido, voltou ao status de não devedor da lei. Daí a ideia de justo, justificado, declarado justo. Aí a ideia de declarado sem culpa no sentido de que não deve mais nada, não há nada para se pagar. Mas não é inocência no sentido de nunca ter transgredido a lei, não é inocência no sentido de ser puro, perfeito, justo inerentemente, não. Então não é, por isso que eu não gosto muito da palavra absolvição, porque nós não seremos declarados inocentes, seremos declarados justos, ou seja, considerados e tratados como justos, como pessoas que não devem a lei, mas já devemos. Então aí o texto diz que declarados justos, justificados, reconhecidos como justos diante do Senhor, nos uniremos a Cristo para julgar os réprobos, os preteridos, anjos e homens. Nós vimos na semana passada que isso indica que nós teremos uma posição no julgamento, e essa posição só cabe uma posição para nós de testemunhas. Não podemos assumir um papel de julgar com a função de declarar sentença. Esse é um papel exclusivo do juiz. Então, no trono do juiz, na cadeira do juiz, ninguém pode sentar a não ser Cristo. Então nós não podemos julgar na posição, que aí nós vimos na semana passada, que no tribunal não é só o juiz que julga, todas as figuras ali envolvidas julgam, ou seja, o promotor julga, o advogado julga, as testemunhas, se for um júri público, o público selecionado julga, conferindo, dando ao juiz a ideia de que sentença seria aplicada, né? Sentenciando ou absolvendo. Então, condenando ou absolvendo, sentenciando, condenando ou absolvendo. Então, todos que estão ali envolvidos, advogados, tanto de defesa como de acusação, promotores, o público, o júri, se for, o juiz, todos julgam. Agora, o papel do juiz é de julgar com a função de declarar sentença. O juiz tem o poder de declarar a sentença final, certo? Então, este papel aí não pode ser exercido por nós, nem de promotor. Nós não podemos ser os promotores, os que apresentam a acusação formalmente. Este é um papel
da lei de Deus, da palavra do Senhor, certo? É ela quem apresenta a acusação, é a lei que apresenta a acusação. Então ela vai ser lida, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e a nós só cabe o papel de testemunhas. Nós já vimos isso semana passada, vimos os textos que apontam para como vamos participar do julgamento. Então vamos participar nos unindo a Cristo em um espírito de concordância, vamos concordar com Cristo em sua sentença sobre os ímpios, uma unidade de espírito, mas também nós vamos configurar como testemunhas, e nós já vimos na semana passada os textos que provam isso, que nós vamos configurar como testemunhas contra os ímpios e a favor do Senhor, para deixar claro a impiedade dos maus, a idolatria e a rebelião dos maus, a sua perseguição e ódio para com o Senhor, e também como testemunhas da bondade, da misericórdia, da graça de Deus sobre nós. Então nós vamos configurar como testemunhas no dia do julgamento do Senhor. É dessa forma que participaremos do julgamento. E aí, continuando de onde nós paramos aqui, diz o texto, que sendo arrebatados, descendo ao lado direito de Cristo, ouvindo a sua declaração de justificados, a palavra final de Cristo sobre nós, nos unindo a Ele em julgamento, nós seremos então, diz o texto, seremos recebidos no céu. E aqui há um ponto interessante, porque os teólogos de Westminster, eles não discorrem, não se aprofundam sobre essa questão do habitat e da habitação final dos crentes. Dizem apenas que os crentes estarão no céu com o Senhor para sempre. Aí há uma discussão se a ideia aqui colocada é céu como um estado, uma condição ou um lugar, certo? Por quê? Porque quando você vai para os escritos dos puritanos, você vai perceber que muitos deles falaram a respeito do novo céu e da nova terra como sendo herança do crente, como fazendo parte da herança final da vida eterna. Porém, aqui no texto, parece que eles não contemplam muito a questão da nova terra. O texto diz assim: e estarão, julgarão os réprobos, os anjos, os homens, e serão recebidos no céu. A ideia é como se depois do julgamento eles voltam com Cristo para o céu, e é a sua habitação final e total. Bem, nós percebemos que essa não é a totalidade do pensamento dos puritanos. Talvez eles estejam tratando aqui com a questão da própria ideia de estado, a ideia de que céu é um estado, é uma condição, ou seja, é o resultado da relação plena e final com o Senhor. Céu é a comunhão plena, é a habitação final de comunhão com o Senhor, não o lugar em si, mas a relação com Deus. Então, o céu também é um estado, é uma condição. O inferno também é um estado e uma condição de que é uma separação absoluta de Deus, de sua graça, de seus atributos misericordiosos, mas também é um lugar. O inferno é um estado, é uma condição e um lugar. O céu é um estado, uma condição e um lugar. A Bíblia deixa muito bem claro que são espaços, são lugares de habitação, certo? Então, provavelmente eles estejam trabalhando mais com a ideia de estado, de condição final, de que os crentes habitarão para sempre com o Senhor. Isso é o céu do crente, em termos de estado, de condição plena, o céu como um símbolo de lugar santo, perfeito, de plena harmonia, de plena paz, de plena comunhão com o Senhor. Então ele diz: estarão para sempre com o Senhor. E a ideia do habitat final do crente, ela é mais desenvolvida pelos teólogos reformados posteriores. Apesar dos puritanos falarem sobre isso, os teólogos reformados posteriores vão aprofundar mais sobre essa questão do habitat final do crente. Por quê? Porque nós vamos perceber, por exemplo, que o céu hoje para o crente que morre é um estado intermediário. Isso é muito falado
isso é dito pelo próprio Calvino, pelos teólogos reformados. É um consenso de que o céu, a condição do crente hoje no céu, é o que chamamos de estado intermediário, ou seja, não é o estado final, não é a condição final deles, é ainda transitória, tá? Não é a condição final dos crentes, é transitória, ela é a condição passageira, não é final e plena. Por quê? Nós já vimos isso aqui, por isso que é o estado intermediário entre essa condição caída, da condição regenerada, de plena regeneração, para a condição plena, absoluta da glorificação. Por quê? Porque o crente está apenas em alma no céu, seu corpo ainda aguarda a ressurreição, então ele não está completo, certo? Sua alma está no céu, gozando das bênçãos, já é perfeito, mas ainda não completo. Então a falta de completude se relaciona ao corpo, que ainda vai ressuscitar, se relaciona com a comunhão com os outros crentes, que também é um elemento que tem a ver com a glória final do crente, seu gozo final, a comunhão final com todos os crentes, como parte do corpo de Cristo, a comunhão final e perfeita com o Senhor de corpo e alma, depois do juízo, e o desfrute do resultado final da obra do Senhor, aplicada não só à natureza humana, mas a toda a criação, o próprio habitat, o próprio ambiente, a própria habitação final do homem ainda não está em acesso, ainda não tem acesso ainda, não está completa ainda, certo? Então esses aspectos mostram que a condição dos nossos irmãos no céu hoje, ela é perfeita, ela é plena de gozo e de alegria, mas ainda não é completa, então é um estado intermediário. Então o céu para os crentes hoje é um estado intermediário. Então agora o ponto é, o que ocorre então depois do juízo, né? Então para onde eles vão, para onde nós iremos, onde estaremos com o Senhor? Então a ideia, o pensamento reformado desenvolvido até hoje, baseado nos textos bíblicos, é de que a habitação final do crente, primeiro, é um estado espiritual, é um estado de relação, é uma condição. Então, primeiro, ela tem a ver com a relação com Deus. Então, a habitação aí é espiritual, é a comunhão com o Senhor, é a relação com o Senhor. Então, primeiro, é seu elemento de identificação final, de pertencimento final, de sentido final. Porque habitação moral, ela tem muito a ver com identidade. Quem sou eu? Qual é a minha história? Qual é a minha origem? Qual é o meu propósito? Como nós estamos vendo aqui em Eclesiastes, que o homem vive em busca do sentido para a vida. E falamos na quinta-feira sobre a questão da busca do homem por um verdadeiro elo com esta vida, com a terra, de sentir-se verdadeiramente pertencendo, há um desejo de pertencimento. Então ele busca entender qual é a sua origem. Por isso a ideia da evolução, por exemplo, a evolução parte da ideia de que o homem evoluindo do macaco, ou sendo resultado de uma explosão cósmica, isso mostra de alguma forma a relação de pertencimento do homem com a natureza como parte dela, como sendo a própria natureza. Então isso dá uma ideia mais profunda de pertencimento, de relacionamento e de sentido. Eu sou natureza, eu sou parte da natureza, eu sou expressão da natureza. Então o homem vive em busca desta identificação. Por quê? Porque ele se separou de Deus, que é a referência de sua identidade. Ele é criatura do Senhor, criado para o louvor e a glória do Senhor, para ter sentido na relação com Ele, para se sentir pertencente a Deus e à sua obra. Sim. A maior pergunta que os filósofos fazem é: da onde viemos e para onde vamos? Né? Chamadas perguntas existenciais, exatamente isso. Porque essa busca do homem por sentido, por pertencimento, por se sentir realmente parte de onde ele está.
Porque ele olha para tudo isso, ele vê a transitoriedade da vida, ele vê os dilemas da vida e diz assim: parece que eu não pertenço muito, parece que eu sou um objeto estranho, um corpo estranho na terra, um corpo estranho na vida, porque a vida parece que está querendo me expelir, está querendo me expulsar. Ele não tem muito este prazer, este sentido de pertencimento, porque ele não permanece, e o tempo que ele fica não é de uma relação tão amistosa. Então ele vive em busca de qual é o meu, quem sou eu, aonde eu pertenço de fato e de verdade, para que eu me ache, para que eu me sinta. Então essa busca, a ideia de habitação, a ideia de moradia, tem a ver com isso. O lugar onde você se sente, não é isso que a gente fala sobre a questão de casa, de habitação, de cidade, não é ideia de pertencimento, né? Eu sou daqui, aonde eu criei laço, eu me sinto parte disso. Essa é a ideia. Porém, isso é frágil. A concepção humana, a construção humana, isso é frágil. Chega uma hora que o homem pergunta, diante dos dilemas e da própria iminência da morte, né? Que é a maior prova da transitoriedade do homem sobre essa vida. Aí ele pergunta assim: mas de fato, quem sou eu? Qual é ao que e a quem de fato pertenço? Qual é a minha identidade final e real? Então essa busca aí, e aí é importante que os irmãos, se puderem, participem dos estudos na quinta-feira, que estamos estudando Eclesiastes, sobre exatamente a busca do sentido da vida, né? E esses dilemas estavam muito no coração de Salomão quando ele desvia-se do Senhor. Nós vamos ver isso, né? E aí o texto mostra, e aí o que nós percebemos aqui é que habitar, essa ideia construída na Bíblia é tão interessante, que moradia, ter uma terra, pertencer a uma terra, preste atenção numa coisa, ter uma origem familiar, ter uma origem biológica, uma descendência, uma origem, ter uma cidade, ter um lugar da onde a gente procede, ter raízes históricas, sociais, biológicas. Isso, quando você olha para a Bíblia, Deus imprimiu esses anseios no coração do povo que ele escolheu. E como foi que Deus fez isso? Deus fez com que primeiro o povo existisse como um povo que ia ter primeiro uma origem biológica, mas não tinha uma terra, não tinha uma origem geográfica. Eles iam ser gerados na terra dos outros, numa terra estranha. Aonde o povo de Israel foi gerado? Começa ali em Canaã, né? Porque Abraão começa a ter seus filhos ali, não é isso? Aí ele vai andando, vai caminhando, ele vai por vários lugares, ele passa por vários lugares, e o Senhor fala sobre isso: tu eras errante, andarilho, peregrino sobre a terra. E aí o que é que Deus faz? Faz com que o povo cresça, desenvolva no Egito, debaixo de opressão, para que eles não se sintam parte daquilo ali, para que eles entendam que ali não é a sua habitação, não é o seu habitat, não é o seu lugar de pertencimento. Eles não pertencem, eles são estranhos ali. Aí o que é que o Senhor faz? Promete uma terra. Olha que coisa fantástica. Aí eles vão, a terra é Canaã, aí eles vão para lá. Presta atenção, lá é a terra que ele prometeu. Mas o que é que você percebe? É que o povo nunca conseguiu viver em paz naquela terra. Plena paz. Tinha períodos de paz, períodos de guerra. Períodos de paz, períodos de guerra. Outra coisa fantástica: a terra começa grande. Se você olhar as descrições das divisões com Josué, a terra é enorme. Acaba com um filete de lugar que hoje está sendo disputado por palestinos e judeus, e o mundo todo que quer um pedaço daquele lugar. O que é que você percebe com isso? Que na realidade,
a ideia de ter uma terra, Deus imprimiu, de ter um lugar, de ter uma morada, de ter um lugar fixo, de pertencimento, de dizer assim, isso aqui é meu. O Senhor imprimiu no coração do povo. Porém, o que ele mais queria instigar no povo é a ideia de que o seu pertencimento maior era na relação com Deus. A habitação deles era onde Deus estava. Então o lugar para eles era bom, primeiro, estando em uma relação correta. Então eles deveriam primeiro aprender sobre como habitar com Deus. Daí Deus habitava no meio deles, para ensiná-los que bom é estar com o Senhor, que seu sentido, sua origem está relacionada ao seu Criador. Primeiro, o sentido de pertencimento e de identidade está na relação com Deus, que era isso que eles deveriam aprender. É o que o tabernáculo ensinava, era o que o templo ensinava, é o que Cristo ensina. Mas Deus também colocou a ideia no coração do homem de que a habitação com Ele estava relacionada a um lugar, e que começa com pequenos espaços, até que isso se torne claro que tem a ver com a terra e o céu, que o que o Senhor reservou para os eleitos como habitação de espaço, para que Deus se relacione com eles e eles com Deus, é uma terra plena e um céu pleno. Por isso que o lugar santo não é Jerusalém, não é a Palestina, mas é o novo céu e a nova terra. Primeiro, o lugar santo é a relação com o Senhor, é Cristo. Então é um estado, relação. Segundo, como espaço, é o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Então essa ideia vai sendo imprimida e vai ficando clara no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos ver os textos que nos ajudam a compreender isso, que o habitat final do crente tem a ver primeiro com o estado, com o seu relacionamento com Deus. Segundo, com o lugar, e o lugar é uma terra e um céu plenos, completos para a habitação do crente em relação com Deus. Interessante a gente ver quando o homem coloca vou viver eternamente, ou coloca algum filme, alguma obra de ficção em que ele está vivendo eternamente, ele começa a entrar em estado de depressão. Normalmente a gente vê esses filmes e começa a dizer assim: por que eu vivo eternamente? Eu não suporto mais ver tudo aquilo que eu vivi, que eu fiz no passado, os meus pecados estão voltando e me assombrando. Então esse sentido de estado de não estar com Deus é pleno, em que o homem sem Deus ele vive essa realidade de não querer mais viver, de estar num estado de morte eterna. Exatamente. Ele começa a se desconectar dessa vida, né? Ele começa a perder esse amor, essa relação. Tá? O bicho está falhando. Isso. Ele começa a perder essa relação com a própria vida, com a própria terra, visto que ela é penosa. É sobre isso que Eclesiastes, Salomão fala um pouco sobre isso, que chega no final, ele vai ter a sensação de que toda a vida, toda a atividade feita pelo homem na terra, ela é vaidade, né? Que é a ideia de ser algo transitório e fugaz, que a palavra literalmente significa vapor, fumaça, aquilo que se desfaz facilmente, não tem substância em si mesmo. Então, ele diz, é tudo vaidade, a ideia de ser transitório e também de ser supérfluo, que não tem substância em si mesmo. Chega no final das contas, o homem tenta palpar as coisas que construiu, as coisas que viveu, e percebe que isso não lhe dá substância de sentido, de propósito, de preenchimento, certo? E aí Salomão vai dizer, aí ele vai perceber que é correr atrás do vento. Correr atrás do vento é uma coisa insana, né? Sem sentido, né? Coisa de doido, né? Mas é viver sem Deus, tentando construir um sentido para a vida através das coisas, é correr atrás do vento. É uma atividade insana. Chega no final das contas, aí ele fala literalmente, canseira e enfado, tristeza,
é um vazio, uma frustração, porque não conseguiu pegar o vento. Não conseguiu, pegou nada, fez nada, né? Empreendeu tanta energia, tanto esforço, tanto recurso para nada. Nada, afinal das contas fica nada nas mãos, né? Então, vejamos aí o texto de... Primeiro, nós vamos ver Mateus capítulo 5, versículos 5 e 10. Aqui no Sermão do Monte, Jesus fala algo interessante a respeito das bênçãos, dos privilégios, das promessas que estão atreladas a os filhos do reino, os que pertencem verdadeiramente ao reino. Jesus fala de algumas heranças, de algumas recompensas, e duas delas bem claras e bem interessante. Mateus 5, versículo 5 e versículo 10. Quem achou, leia. Percebe aí, veja só, Jesus Cristo colocou tanto a terra como o céu como heranças atreladas aos filhos do reino, né? Os mansos herdarão a terra, os perseguidos por causa da justiça herdarão o reino dos céus. Céu e terra como heranças aos filhos. Aí são todos, aí não são indivíduos, aí não são pessoas separadas, não, são elementos, aspectos do caráter do indivíduo, tá? De uma mesma pessoa, o filho do reino, que tem, não é cada um tem uma coisa, não, você é humilde, aí você vai receber tal recompensa. Você é manso, você vai receber tal recompensa. Você é perseguido, não. São todos os elementos ligados à vida do crente, à vida do filho do reino. É o caráter, aí são os aspectos do caráter do filho do reino. Então o filho do reino é prometido aos filhos do reino, que eles herdarão a terra e o céu. E da onde é que Cristo tira isso? Da própria construção da ideia de habitação final prometida por Deus ao seu povo. Ou seja, que eles herdarão a terra e habitarão com o Senhor para sempre. Como a habitação de Deus é o céu, e Deus então passou a habitar entre os homens, que é bem interessante. A vinda de Cristo é Deus habitando conosco, é o céu vindo até nós. E a obra final da redenção, a nossa comunhão com o Senhor, é a gente habitando em Deus, entrando na sua glória. Então haverá uma fusão de terra e céu. Por quê? Porque nelas, em ambos, Deus e o homem estarão em plena harmonia, em plena comunhão. Deus habitando com o homem e o homem habitando com Deus. Sua glória sendo totalmente aberta para nós. Nós temos acesso à glória do Senhor plenamente. Então, isso fica, essa é a construção e a cláusula, o princípio da aliança é exatamente isso aí. E vós serás para mim povo, e eu serei para vós Deus. A ideia de que a habitação final é essa relação plena, perfeita entre Deus e o homem e Deus. Cristo é este mediador que faz essa fusão, essa relação entre terra e céu. O que significa? A terra é o habitat original natural do homem. O céu é o habitat original de Deus. Então nós herdaremos a terra e o céu como filhos de Deus. Essa é a habitação final, certo? Este é o acesso final. Isso vai ficando claro quando você olha, por exemplo, vamos ver aí, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que é um texto muito usado para falar sobre ir para o céu, né?
onde Cristo diz que vai preparar uma morada. Jesus Cristo disse que vai preparar uma morada. Mas se você prestar atenção, o capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus Cristo está fazendo considerações aos seus discípulos a respeito do benefício que eles têm na relação com Cristo, o que é o reino de Cristo para eles, em termos de privilégios. E aí Jesus, uma das coisas que Jesus vai falar é sobre habitação, é sobre moradia. Aqui ele vai falar numa ideia de espaço, de lugar, de conviver, de estar juntos. Só que quando você vai ver do 14 até o final do 17, ele vai também ampliar a ideia de habitação como relacionada a uma questão de estado, de relacionamento, de estado de espírito, de comunhão. Que ele vai dizer assim: Pai, como nós somos um, que eles também sejam em nós um. Olha a ideia de unidade. Ele diz assim como temos plena comunhão entre nós, que eles tenham e conosco, e que conheçam a Ti e a mim, e tenham comunhão conosco. Então, entrando na comunhão perfeita de Deus, da Trindade. Então Jesus está dizendo que a nossa habitação final, que tem a ver com um lugar, ela é resultado da nossa relação íntima com Deus em Cristo. A nossa habitação, comunhão final com Ele, a nossa união em torno dEle. Vejam aí, João 14, de 1 a 3, quem achou, leia. Também. Então aqui muitas vezes é usado para dizer que o lugar do crente finalmente é o céu mesmo, porque Jesus disse que vai para o céu, ele volta para o céu, óbvio, ele volta para o céu e diz que lá na casa do Pai, onde no céu já há uma morada, que ele vai preparar lugares para nós, e que volta para nos colocar neste lugar. Bem, isso não significa necessariamente que este lugar é só o céu. O que Jesus está dizendo é que ele tem que voltar para o céu. Isso é de lá que ele vai preparar a morada e a habitação final nossa. Isso. E ela é do céu mesmo, porque é um projeto de Deus que vem exatamente do céu para nós. É Cristo como projeto de Deus vindo do céu, que traz para nós a habitação, a nossa morada final. É Ele de lá que está preparando, por isso que a sua obra continua, preparando os detalhes final de nossa redenção e de nossa habitação final, pois é Cristo que está preparando os detalhes para exatamente a ressurreição, para o juízo e a restauração final de todas as coisas. Então Ele está de fato preparando a nossa morada, mas não significa necessariamente que este lugar é exclusivamente o céu, mas que é uma morada que de lá Ele está preparando, de lá Ele está preparando para nós. E a prova disso é que os apóstolos entenderam como eu estou entendendo. Como é que eu provo isso? Pedro, veja aí, Pedro apóstolo, estava lá quando Jesus disse isso, ouviu Jesus explicar isso, e pelo Espírito Santo ele revelou o seguinte. Vejam aí, alguém abre e leia 2 Pedro 3, de 7 a 13. Veja o que é que Pedro diz sobre esta terra hoje, sobre o céu hoje e sobre o que vai acontecer quando Cristo voltar. 2 Pedro 3, de 7 a 13. Ora, isso. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia,
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Fim. Veja que coisa fantástica. Foi até o 13. Isso, até o 13. O que é que Pedro está dizendo? Que alguns estão questionando que Jesus não voltou, que não aconteceu nada, que a promessa não se cumpriu, que a volta de Cristo não se cumpriu. Aí Pedro diz: calma aí, tenha calma. Que eu não li do 13. Qual é? O Cristo deve esperar o Senhor. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Eu acho que é o título do 14, né? Estou achando também. Achei estranho esse texto bíblico aí, mas uma linguagem totalmente. Você vê como a gente costuma ouvir a Bíblia, né? Ficou estranho. Mas vejam só, o que Pedro está dizendo? Que alguns estão questionando a promessa do Senhor, que ela não se cumpriu, de sua volta, de seu retorno. Pedro diz: calma aí, vai se dar a sua volta, seu retorno pessoal, para concluir a obra da redenção, vai acontecer. Principalmente os ímpios estão questionando. Eles: tenham paciência, esperem, vai acontecer. E quando acontecer, que aí é o ponto. Às vezes a gente olha para esse texto, não sei se foi o Ricardo que já me perguntou, e logo a batuca dos olhos logo vai para a questão do fogo. A gente só fica de fogo, fogo vai, fogo para cima, fogo para baixo, fogo para cima, fogo para baixo. A gente pensa assim: olha, tá vendo? Tem razão os cientistas que diz que pode vir um meteoro chocar com a Terra, um grande meteoro, ou de fato os astros, as estrelas começarem a morrer e vai morrer uma estrela e vai cair um pedaço dela aqui na Terra e vai. O sol consumir a Terra. Ou o sol, meus irmãos, preste atenção na coisa aí. O ponto principal desse texto não é o fogo, que para mim, para minha visão, minha interpretação, esse fogo é extremamente simbólico, ele não é literal. Por que ele não é literal? Porque como fogo é símbolo de purificação, e a Bíblia usa muito o fogo como símbolo de purificação, preste atenção sobre o que Pedro está dizendo, que os crentes não devem ficar angustiados por causa da perseguição dos ímpios e desprezo à sua fé, incluindo a promessa da volta de Cristo. Que eles fiquem em expectativa, porque Cristo virá como um juiz e vai expurgar a terra, vai purificar a terra. Aí ele usa a linguagem do fogo. Ele vai vir como um fogo abrasador, desfazendo todos esses, derretendo tudo isso aqui. Mas por que eu digo que é simbólico? Porque veja que a palavra-chave é: ele vai remover a impiedade, ele vai tirar os ímpios, os maus, a impiedade, ele vai limpar, ele vai fazer uma limpeza. No texto eu li uma palavra errada e deu um contexto diferente. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso. Então a ideia de que o pecado trouxe consequências para a terra, nós vamos ver isso em Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Então ele diz assim: os homens que praticam a obra,
e o mal que está sobre a terra como consequência dessa obra, que são essas mazelas, que são essas desordens que trouxe para o caos que trouxe para a criação, ele diz: isso será removido, como o ourive faz com o ouro, botando ele no fogo para tirar suas impurezas. Fogo não limpa nada. Fogo por si só, meu irmão, em termos de limpeza de pecado, o fogo por si só não ia limpar até. Vamos pensar assim, Deus, quando acontecer o juízo, aí o Senhor vai sapecar o mundo com fogo, aí vai botar um foguinho, aí vai sapecar tudo, queimar tudo. Então aí ele vai renovar, trazer tudo novo, aí não vai ter mais pecado. O fogo? Não faz sentido nenhum. Diz que o fogo que vai queimar tudo vai trazer uma nova criação, uma nova terra sem pecado. Não é isso que Pedro tem em mente, não é isso, não. Veja que ele atrela a obra de Cristo ao que Cristo é, o purificador, como redentor e também como juiz. Ele vai remover as obras da impiedade da terra, e como Deus criador e recriador, ele vai remover os efeitos com seu poder que o pecado trouxe para a criação. Este é o ponto. É que quando ele completa a obra nos crentes, ele também remove com seu poder os efeitos, ou seja, ele reconfigura a terra pelo poder de sua palavra, retirando os efeitos do pecado. Porque quem foi que a sujeitou com maldição? Deus. A terra só foi atingida pelo homem porque Deus quis que ela fosse atingida. Se Deus não quisesse, Paulo diz isso lá em Romanos 8, está lá claramente. A terra foi sujeita à maldição pelo próprio Deus. Deus a sujeitou à maldição. Deus a amaldiçoou. Está lá em Gênesis 3. Maldita é a terra por tua causa. Produz a ela cardos e abrolhos. Então é a palavra declarativa, decretativa do Senhor, que imputa sobre a terra consequências e mazelas do pecado do homem, para que o habitat do homem seja atingido, para que atinja ele como consequência de seus pecados. Porque não faria sentido nenhum o pecado ter atingido a condição humana, o homem praticando o pecado e vivendo no paraíso. Entendeu? O habitat do homem deveria apontar para a sua queda. Então aí, o ponto é, quando Pedro está dizendo que o Senhor vem como um fogo abrasador, purificando a terra, é exatamente a ideia de que o que ele vai fazer com os ímpios, o seu juízo, e o resultado final da obra da redenção, vai remover o mal, removendo os que praticam o mal, os homens, os ímpios, os pecadores, vai removê-los da terra, mas vai também remover os efeitos que o pecado trouxe, restaurando a terra. Daí Pedro dizer: então nosso anseio é por um novo céu e uma nova terra. Que a obra final de Cristo, a redenção final de Cristo, vai trazer um habitat final pleno para nós. Em Apocalipse, a visão de João aponta exatamente para isso. Vejam aí, Apocalipse 21, de 1 a 3. Então, qual é a visão que João tem? Agora João está em Patmos, tem a visão da obra final, do resultado final dessa redenção, dessa habitação, dessa promessa do Senhor. Aí o que é que ele vê? Ele vê exatamente o que Pedro disse, o que todos aguardam, o que ficou entendido com a fala de Cristo, de que a habitação final é uma relação final com o Senhor plena, em um novo céu e uma nova terra. O céu como habitação de Deus, a terra como habitação original do homem, sendo ambas parte da herança final e plena do crente. Faz todo sentido a fusão de terra e céu, de criatura e criador, de Cristo sendo o perfeito representante do céu e da terra, Deus homem.
que traz harmonia, comunhão, que relaciona, reconcilia todas as coisas no céu e na terra. Reconciliação e comunhão plena em Cristo, o Deus homem, fazendo esse elo, essa ligação final, para que tenhamos habitação de pertencimento em relação com o Senhor e habitação de moradia com Ele em um novo céu e uma nova terra. Vejam aí Apocalipse 21, de 1 a 3, quem achou ler? Olha que texto lindo, lindo. Ele está invocando o Antigo Testamento, a cláusula da aliança, do pacto, de que Deus separou para si um povo, para que este povo seja preparado, santificado, purificado, para ser um povo em que Deus habita com eles e eles com Deus. Então primeiro Deus vem morar com eles para prepará-los para eles morar com Deus. Aí quando João vê a obra final, João diz assim: eu vi. E qual era o símbolo disso na terra? Jerusalém, Israel, onde o povo tinha uma relação com Deus e era o lugar onde eles deveriam habitar, e nessa relação com Deus ter plena harmonia, ter habitação. Só que ali não era o estado final, ali não era a condição final, era transitória, era apenas para ensinar, era pedagógica, por isso que ela não era perfeita. Daí, mas Jerusalém era o símbolo disso, era onde Deus congregava todo o seu povo em torno dos símbolos de sua promessa: a arca da aliança, o templo, a promessa do Redentor, a lei, os sacrifícios, os sacerdotes. Todos esses elementos apontando para essa promessa de Deus de capacitar o homem a habitar final e plenamente com Ele, nele e com Ele. Aí você vê o João então diz: eu vi a nova Jerusalém. Interessante que em Hebreus, os escritores hebreus vai dizer que Abraão, pai da fé, pai dos judeus, o pai dos crentes, morreu crendo em uma cidade futura, em uma nação futura, que não é construída por mãos, capítulo 11 de Hebreus, que não é construída por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Está falando que ele ansiava uma cidade, uma habitação, uma moradia final e plena, que exatamente é relacionado a esta condição final do novo céu e de uma nova terra. João então diz assim: eu vi a nova Jerusalém, essa cidade. Por que ela é a nova Jerusalém? Porque é a verdadeira cidade que congrega, porque Jerusalém era para congregar inicialmente os judeus e os gentios, porque dali eles deveriam todos ir para ali para ouvir o Senhor, e dali viria o Messias que faria a união final e plena realmente de judeus e gentios em torno dele. Então a nova Jerusalém não é inicialmente uma cidade, mas a nova Jerusalém é a condição espiritual dos crentes e o habitat final deles, que é o novo céu e a nova terra. Jerusalém é símbolo, já dou a palavra. Então aí veja que João, a prova disso é que no texto João faz um jogo de palavras em que ele usa intercambiavelmente 3 palavras aí. Ele vai, 2 palavras, ele vai chamar a Jerusalém de cidade, mas também de noiva. Veja, o texto diz assim: eu vi a nova Jerusalém, continua aí o texto, que descia do céu. Aí agora ele já vai chamar ela de quê? Quem achou ler aí? O texto de Apocalipse está aberto aí, 21. Acho que é o 2. Olha que coisa linda. A mesma hora que ele chama essa visão de cidade, e no capítulo 22, 21 ainda ele vai descrever essa cidade com medidas,
Lembrando o quê? Lembrando exatamente da construção do templo, da construção da cidade de Jerusalém, como Deus dava as medidas que apontavam exatamente para a perfeição, plenitude, completude, perfeição. E aí ele vai dizer assim: eu vi a cidade, mas ela era uma noiva, ou seja, a cidade vira uma mulher. A igreja. Aí embaixo ele diz: é a igreja. Essa cidade, meu irmão, é a igreja. A Nova Jerusalém, o Israel de Deus, é a igreja. É a habitação, é onde Deus nós congregando, somos todos nós congregando em Cristo, congregando com Deus em Cristo, unidos com Deus em Cristo. Essa é a Nova Jerusalém. Eu a vi, mas eu a vi agora em seu estado de perfeição, ó, como uma noiva pura. A obra terminou, ela volta como uma noiva agora pura, ou seja, a cidade como um símbolo de perfeita comunhão e relacionamento, e também um casamento. Essa união agora final não vai mais se desfazer, mas ela vem preparada, ela vem pronta, como uma noiva ataviada pura para o seu noivo. Cristo conclui a obra de purificação de sua igreja, e ela volta em plena condição de comunhão plena com o Senhor. Então ela desce do céu. A ideia agora por que ele tem essa visão de que ela desce do céu? Exatamente essa fusão de céu e terra, essa habitação final de Deus, homem, homem, Deus, por meio do Deus homem, que reconcilia todas as coisas em torno dele. Então João tem essa visão. E finalmente ele vai dizer, mas ele começa dizendo assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Veja que ele começa falando da habitação física. Eu vi um novo céu e uma nova terra, para ser habitada por quem? Pela Nova Jerusalém, pela noiva, pela igreja, com Cristo. Então João diz assim: eu vi a condição final, a morada final. E aí isso lembra o que Paulo diz em Romanos 8, que nós vamos ver aqui, que a terra está nessa mesma expectativa que nós, que a terra geme na expectativa de ser liberta do cativeiro da maldição que Deus a impôs, mas ela não pode ser libertada agora. Ela precisa esperar a redenção dos filhos de Deus, ela precisa esperar a redenção da humanidade, para que depois da redenção da humanidade, ela então possa ser redimida também, ser liberta do seu cativeiro, para ser uma habitação apropriada para os crentes. Olha que coisa linda, olha que perfeição da obra, completa, fecha. Não faz sentido a terra ser tirada de nós e ela ser renovada e não servir para nada. Não faz nenhum sentido. A terra é a nossa habitação original, e como filhos de Deus vamos herdar além de. Esse é o ponto. Então, aí o que é que eu entendo, por exemplo, sobre a questão, já dou a palavra, de novo céu e nova terra não serem novos no sentido de outros. Não é uma criação nova, mas é uma ideia de renovação. Por que eu acredito nisso? Porque nós também não somos outros, no sentido de novas pessoas outras, novas criaturas, no sentido de serem criação nova, mas nós somos o quê? Novas criaturas renovadas, somos os mesmos renovados. Essa renovação ela é tão perfeita, porque ela remove o pecado e seus efeitos, que o resultado final é como se fôssemos outros. Novas, mas é novas renovados, não novas no sentido de serem outros. Então não acredito que haverá uma outra terra. É tanto que o próprio João, na sua visão, diz assim, ele dá alguns spoilers dizendo que a nova terra não tem mar. Eu acredito que isso seja literal, pelo fato da necessidade de espaços para tantas pessoas que vão habitar na terra. Pense em todos os eleitos do primeiro até a volta de Cristo. Muitas pessoas, é provável exatamente. Alguns vão dizer que judeu tinha medo de mar, né? Tinha medo de água, e aí eles estavam ansiando que de fato na nova terra não tivesse mais mar, que eles têm medo de mar. Acredito que isso é besteira, superstição. Muitos certamente deveriam ter, mas o ponto aí é que provavelmente João está dizendo que está sendo configurada, está sendo refeito, está sendo reconfigurada uma condição, uma terra, um habitat que comportará realidade
de todos os eleitos, todos os crentes da igreja do Senhor habitarem em plena harmonia e comunhão com o Senhor. Então ele já fala aí dessa terra com configurações novas, com aspectos novos. Aí ele vai, só que quando ele vai descrever a cidade, que aí é o ponto, que algumas pessoas vão dizer assim, quando ele vai descrever a cidade, ele vai falar medidas, vai falar que há uma árvore no meio dela. Ali para mim tudo é simbologia da condição final da nossa redenção, cura total, comer da árvore da vida, estar diante do trono do Senhor com rios que passam, garantindo provisão. Isso tudo são elementos, figuras para descrever a condição, o estado de espírito, a condição de providência final e plena na relação com o Senhor. Estaremos em plena conexão com a fonte de vida, para nunca mais perdê-la. Esse é o ponto, na relação com Deus, por meio de Cristo. Então, sim, irmão Val, se lembrar ainda, pergunta, meu irmão. Que habitarão falando da plena harmonia, da paz. Esse texto também é usado para falar de harmonia. Alguns vão dizer exatamente que se houver animais, estaremos em plena harmonia com eles, né? Não nos fará mal, tal. Aí eu dizer assim, mas isso aí é testemunho de Jeová? Isso não tem nada a ver com testemunho de Jeová, isso tem a ver com o entendimento do que é que a Bíblia diz a respeito do testemunho de Jeová. Nem crente não crê nem na redenção em Cristo. Então, não confunda, não é um paraíso, é um novo céu e uma nova terra, restaurados de plena harmonia. Aquilo que vai existir nesta criação, estaremos em plena harmonia com ela. Os animais, a vegetação, os animais, tudo que tiver, estaremos em plena harmonia. Como é os detalhes dessa nova terra, eu não sei. O texto não descreve para nós, mas que eu não tenho nenhuma dúvida de que nossa habitação final tem a ver com a relação com Cristo e finalmente a habitação de espaço, acesso a céu e terra. Não tenho nenhuma dificuldade com esses textos. Então o ponto é: e então estarão para sempre com o Senhor, e no céu e na terra, eu acrescentaria aí, novo céu e nova terra. Aí vejam, continuando, para a gente pegar alguns detalhes e vão dar alguns detalhes dessa condição final, né? Estarão para sempre com o Senhor, recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria. Então, olha já os elementos aí dessa condição glorificada, né? Pura. O pecado vai ser removido de nós, todo o efeito do pecado, da terra, da natureza, e os ímpios, Satanás e demônios removidos, sem qualquer contato conosco, sem qualquer possibilidade de aperrear o nosso juízo. O mal será totalmente removido. Então vejam aí os textos que nos ajudam a entender. Efésios 5, versículo 27, Romanos 8, que foi o texto que eu citei, que eu gostaria de ler agora, né? Romanos 8, de 18 a 25, mostrando que Paulo entende que há uma expectativa de redenção final para nós e para a natureza. Por quê? Porque vai ser removido os efeitos do pecado. Daí Paulo dizer que não se pode comparar, em termos de grandeza e glória, o sofrimento presente com a glória que há de vir, com as bênçãos que há de vir. Então ele vai dizer assim: todo esse sofrimento, toda essa dor é nada, em termos de intensidade, de grandeza, de poder, perto dos efeitos da redenção final. Então veja aí, Efésios 5, 27, quem achou, leia. Romanos 8, primeiro alguém leia Romanos 2, de 5 a 11, e depois Romanos 8. Paulo diz que Jesus está preparando a igreja, santificando a igreja, para apresentá-la sem ruga, sem defeito, sem mácula. Símbolos aí de pureza moral, espiritual. É o que João vê. Uma noiva ataviada, preparada, pura, santa para o seu noivo. Então ele está nos purificando. Então a santificação faz parte desta obra aí de preparação para o novo céu e para a nova terra. Estamos sendo purificados, aperfeiçoados para sermos
juntos a noiva perfeita para Cristo. Estamos sendo feitos por Ele a noiva perfeita. Então ele diz, é o que Ele está preparando. Então quando terminar essa obra, o pecado vai ser totalmente removido de nós. Por isso que essas dificuldades que nós temos hoje de relacionamento, essa dificuldade de unidade não existirá. Essa dificuldade que temos e essa resistência de obediência ao nosso Senhor, de fidelidade a Cristo, isso não existirá. Todo esse defeito, essa mazela será retirada de nós. Tudo isso. Romanos 2, de 5 a 11, quem achou, leia. Depois Romanos 8, de 18 a 25. Mas, segundo a sua natureza, o teu coração inteligente e tesoura brilha para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com fé, perseverança e fazer bem procuram glória, honra e corrupção. A indignação e a ira aos que são conscienciosos, desobedecendo a verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção precoce. Ele está dizendo assim, então, o resultado final é o seguinte: vocês que estão rejeitando o Senhor, estão desprezando o Senhor, vocês estão acumulando ira para o dia da ira, que vocês vão receber juízo, reprovação, rejeição, juízo de Deus. Mas para nós que praticamos, para os que creem no Senhor, praticar o bem aí é crer em Cristo e viver em obediência a Ele. Ele diz, para nós que buscamos ao Senhor, o que nos reserva é glória, incorruptibilidade, perfeição, que nos aguarda exatamente uma vida plena, sem pecado, sem defeito, sem imperfeições, incorruptíveis, irrepreensíveis, cheio de glória, de gozo, de paz, de alegria. Aí, é o que nos aguarda, ele diz, é o que nos aguarda. Então, naquele dia, estaremos com o Senhor, ele diz, então será removido de nós os efeitos do pecado, aperfeiçoados para sermos perfeitos em Cristo, com o efeito final da obra da redenção, justificados, glorificados, com a remoção do pecado em nós. Primeiro o pecado vai ser removido de nós, daí a glorificação do corpo, daí a transformação do corpo no dia da ressurreição, sem qualquer efeito do pecado mais sobre nós. E aí, em Romanos 8, de 18 a 25, ele diz, isso também relacionado à nossa habitação, tanto nós, uma redenção tanto para nós, como para a nossa habitação, para a terra. 8, de 18 a 25, quem achou, ler? Confirma tudo aquilo que nós dissemos. Paulo diz, há uma expectativa no coração do crente de que a obra da redenção se conclua, porque quando ele olha para si, ele não vê o crente que o Senhor exige dele, que ele desejava ser, de perfeição, de obediência,
de plena comunhão com o Senhor. Então há um desejo que a obra se complete, que a redenção final chegue, que a condição de filho perfeito, obediente. Então há uma expectativa dos que têm o Espírito como promessa em seu coração, para completar a obra. Ela começou, já somos, lembra, justificados, regenerados, justificados, adotados, mas ainda não glorificados, ainda não consumados na condição de plenamente libertos. Então ele diz, estamos nessa expectativa, esperando. Ele diz, mas não é só nós. Aí Paulo inclui agora a natureza. Ele diz, a natureza também, a terra também está gemendo, a terra também está debaixo de um cativeiro. Deus a sujeitou a um cativeiro, a maldição de Gênesis 3. Deus a sujeitou a uma maldição, e ela também espera ser liberta disso, para ser um lugar apropriado para a glória dos filhos de Deus. Olha que coisa, Paulo está dizendo aí. E ela aguarda, ela fica na expectativa. Então primeiro, aí assim, aguarda a redenção dos filhos. Então nós seremos redimidos, e a terra também restaurada para ser habitação plena para nós. Então ele diz, será removido todo o pecado, os efeitos. Então também, se não fazia sentido o crente, o homem caído morar em um paraíso, não faz sentido um crente restaurado morar numa terra caída, amaldiçoada. É isso que Paulo está dizendo. A terra caiu junto conosco, porque ela sofreu os efeitos, porque nós aqui somos os seres morais. A terra é neutra, então ela é atingida porque ela ainda é uma habitação desse homem caído. Só que agora ela é também uma promessa de ser uma habitação para um homem restaurado, porque ela vai ser também uma terra restaurada. É isso que Paulo está dizendo. Há uma expectativa em nós e na criação de que a redenção final chegue. Para quê? Para que o pecado e seus efeitos sejam removidos. Então o pecado é removido de nós, a obra se completa, somos justificados, aperfeiçoados, glorificados, pronto, completos, sem pecado, sem possibilidade de cometer pecado nunca mais, colocados em uma terra também sem os efeitos do pecado, para ter plena harmonia com a natureza e com o homem e com Deus. Mas também há um outro elemento importante: o mal será retirado quanto aos seus agentes praticadores. Os ímpios e os demônios não terão acesso ao nosso novo céu e nova terra. Eles serão removidos, retirados, para que nenhum mal, nenhuma contaminação entre nesta nova habitação. Veja aí, Apocalipse 21, voltando para o capítulo 21, do 4 ao 8 e o versículo 27. Veja que outro elemento importante João vê aí de que o novo céu e a nova terra é uma coisa maravilhosa, porque o pecado vai ser tirado de nós, o pecado vai ser tirado da terra, e os pecadores serão tirados do nosso meio. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda. 27 agora. 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do povo. Olha, porque é um lugar perfeito, o pecado será removido, a comunhão plena com o Senhor restaurada, a plena comunhão com a natureza e a remoção dos maus. Neste lugar não pode entrar ímpio, não regenerado, não pode entrar. Olha aí, ficarão de fora, porque não entra coisa contaminada. Então
A possibilidade, lá no céu, na terra, no novo céu, pode ter alguma possibilidade de pecado, nada contaminado. A obra é final e plena e completa. Não tem mais pecado no homem, não tem mais pecado na terra, e não tem pecadores e demônios. Fora. Todos estarão fora. Então ele diz: por isso que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais perseguição, e aí estarão para sempre com o Senhor. Olha que mais uma vez ele usa a cláusula da lei, mais uma vez eles estarão para sempre na habitação plena, na comunhão com o Senhor e na habitação de um lugar, na habitação de comunhão e na habitação de moradia, plenos, em plena harmonia. E ele diz: porque nesse lugar será removido todo mal, toda impureza, todos os efeitos do pecado. E o que ficará? Ele diz: e teremos pleno gozo. Veja aí o que é que diz o texto. O que é que diz o texto, continuando: como serão plenamente para sempre libertos de todo pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, cheio de alegria, de gozo. Então, se não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, sofrimento, qual é o nosso estado de espírito? De alegria, de gozo, de plena satisfação em Deus. Gozo perene, alegria, satisfação. Nós não teremos momentos de alegria, nós não teremos momentos de gozo. Gozo pleno, alegria ininterrupta, satisfação plena. Foi o próprio Jesus Cristo que prometeu e falou a respeito disso, mas também remonta para o Salmo 16, versículo 11, alguém lê aí, João 15, versículo 11 e João 17, 13, alguém leia, Salmo 16, 11. Então o crente estará para sempre em um novo céu e uma nova terra, em uma habitação plena com o Senhor, com os crentes, com os anjos, em um novo céu e uma nova terra, plenos de harmonia e perfeição, porque o pecado e seus efeitos e suas mazelas serão todos retirados, não há doença. É tanto que a cidade santa que é descrita lá, ela vai ser descrita como um lugar perfeito, as medidas apontam para a perfeição, um lugar onde há perfeição, um lugar onde há plenitude de vida, porque estará diante do Senhor, os rios de água, lembra isso, os rios afluente, permanente, alimentando, a árvore da vida sendo comida por nós, apontando exatamente para esta vida plena, nutrida pelo Senhor, na comunhão com Ele. Aí ele diz assim: a árvore que nós comemos, ela produz folhas que servem para a medicina, a ideia de que estaremos curados, livres de toda enfermidade. Esse corpo não adoece, esse corpo não tem enfermidade, a alma não adoece, o corpo não adoece, não há doenças, não há tristezas. Olha aí, essa é a descrição. Essa cidade perfeita, que alguns dizem, é o paraíso, não é. Aí é a condição, é o estado de relacionamento final com o Senhor e nossa condição no nosso habitat final, de plena vida, de plena harmonia, de plena perfeição, sem qualquer possibilidade disso ser desfeito ou atingido por qualquer mazela, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem discórdia, sem ira, sem intriga, sem inveja, tudo isso removido, sem pobreza, sem miséria, nada disso. Então vejam aí, pastor, pode ter posições sociais diferentes, pode, crentes podem assumir papéis e funções diferentes, porém, economicamente não tem pobre no novo céu e na nova terra, teremos acesso irrestrito a todas as riquezas do Senhor para encher o nosso bucho se a gente precisar comer. Então, essa é a ideia de que Adão, né, tem exatamente essa realidade no paraíso. Mas existia posições diferentes? Sim, Adão governava sobre Eva. Então, aí vejam aí, Salmo 16, versículo 11, quem achou, leia. O salmista diz que na presença de Deus
há delícias, há prazer, há alegria perpétua. Diz assim, na tua presença. Então é na comunhão com Deus que nós desfrutamos de pleno gozo, plena alegria. Então essa é a ideia do pertencimento. Primeiro pertencemos ao Senhor em relação com Ele, e pertencemos ao lugar que Ele estabeleceu para ter comunhão conosco. Aí veja, e então na tua presença há plenitudes de alegria. Aí Jesus fala sobre isso em João capítulo 15, versículo 11, e João 17, 13, que o que Ele veio fazer foi nos dar um pleno gozo, dar uma alegria completa. E Ele começou isso pregando com a obra inicial da redenção, aplicando. Nós já temos alegria em nosso coração, mas ainda não plena, temos a semente da alegria. Por isso que Paulo, em Filipenses, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Exercite a capacidade de se alegrar em Cristo. O pecado ainda rouba de nós o desenvolvimento dessa sementinha da alegria, tá? Mas quando o Senhor terminar a obra, esta semente será uma árvore frutífera, de frutos ininterruptos, alegria perene, gozo perene. Veja aí, Jesus diz, João 15, 11, quem achou ler? Olha, que coisa linda. Essas palavras, aí lembra do capítulo 14, onde ele fala de habitação, de preparar um lugar, do efeito de sua obra. Eu estou ensinando essas coisas para vocês, falando dessas coisas, da minha obra, para que vocês tenham uma alegria em mim, e ela seja completa, este gozo seja completo. Então o Evangelho vai nutrindo alegria no nosso coração, até que quando Cristo completar a obra, teremos gozo. O crente não terá momentos de alegria, o crente viverá a eternidade de gozo, de alegria, de satisfação plena. Ele não sentirá falta de nada, ele não terá tristeza por nada, ele não terá angústia por nada. Alegria plena no Senhor. Essa é a ideia de Jesus. Minhas palavras produzirão um gozo completo em vós. E quando ele orou no capítulo 17, concluindo essa sessão aí, 17, 13, ele falou sobre isso. Alguém lê aí, João 17, 13. Eu vou para o meu Pai, mas eu deixo as minhas palavras. Ele também vai falar posteriormente do Espírito, para que sejam consolados, para que o meu gozo esteja em vós e sejam completos. No fim da obra estaremos completos de gozo. Então ele diz, pela remoção do pecado e seus efeitos, fica-nos o gozo perene na relação com o Senhor, com o próximo e com as coisas, e com a natureza e com a criação de Deus. Aí ele diz, gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma. Por isso que os crentes estão perfeitos, mas ainda não completos, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. Então vejam aí, na presença, na comunhão com os crentes, com os anjos e com Deus triuno. Então nossa glorificação se dá primeiro na realidade de nossa libertação e redenção final. Segundo, o resultado da nossa comunhão com o Senhor, pelo resultado dessa regeneração. Terceiro, na relação com a criação, com o nosso habitat. E por último, na relação final que teremos com os crentes, com os anjos. Mas o mais importante é poder estar na presença e contemplando a glória do Deus triuno. Sim, meu irmão. Voltando àquela ideia do homem busca viver pela eternidade, já existem algumas pesquisas até que daqui a algumas centenas de anos, talvez, o homem vai poder viver até 1000 anos, né? E rejuvenescendo as suas células, mas o seu espírito sempre o mesmo, com medo
das coisas que ele viveu e que fez de más, né? Vivendo os seus maus agouros, seu mau espírito por si mesmo, né? E a solução para, nesses filmes que desenham isso, né, é morrer, porque a morte vai trazer paz, segundo esses filmes. Mas não sabe o homem que a morte é eterna, né? Todo filme que eu já assisti com imortais, inclusive o clássico, que é o Highlander, que é o meu clássico, né? O Highlander. Isso aí que o Ricardo falou. Todos os filmes que tem imortais, o ponto fraco do imortal é a angústia de não morrer. Por quê? Porque ele vive com mortais, com a realidade transitória. Então isso é angustiante para ele, ver as pessoas passando o tempo todo. Inclusive no filme Os Vingadores, né? O Capitão América quer morrer. Porque tem uns spoilerzinhos aí. Exatamente, ou ele quer morrer, ou ele quer parar no tempo para ficar com a namoradinha dele lá dos anos 60, 70, alguma coisa assim. Aí o que acontece? É exatamente isso aqui que o Ricardo está dizendo. Os que tentam prolongar a vida ficam angustiados diante desta realidade, e chega um momento que eles querem morrer, mas eles tentam prolongar a vida exatamente por medo de morrer. Ou seja, se correr o bicho pega, como diz o velho ditado. Porque esta busca do ser humano, não a busca por si só, como dizia a frase da revista Época, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Mentira. Mentira, move o mundo ao caos, à angústia, ao vazio. A conclusão que Salomão teve, cheguei à conclusão de que o que é torto não pode se corrigir, e o que é vazio não pode se preencher. E aí a contraposição é justamente a eternidade com Deus. Isso. O gozo com Deus. E é interessante que o gozo que começa aqui me coloca em uma relação correta com as coisas também aqui. Me faz também ter prazer nesta vida transitória e preparatória para a vida eterna, com anseio maior, mas também já com gratidão, experimentando, antecipando os gozos eternos aqui. Então, por isso que ele diz: o gozo será pleno, de plena alegria. Não teremos momentos, teremos uma eternidade de gozo, paz e alegria diante do Senhor, diante dos anjos, diante dos crentes, na comunhão com os outros crentes e na comunhão com os anjos. Um texto que indica isso é Hebreus 12, 22 a 24, alguém leia por favor, que mostra a distinção entre a expectativa de um judeu nacionalista, de um judeu que tinha uma expectativa de um reino nacionalista, de um reino temporal, de um reino político, em detrimento ao aspecto espiritual e eterno do reino, do verdadeiro judeu, do verdadeiro israelita, que é o crente, que tem a expectativa da vida eterna, de um novo céu, uma nova terra, de um habitat final com Deus e com toda a sua criação. Veja aí, Hebreus 12, 22 a 24. Olha que coisa interessante. Os judeus ímpios e os judaizantes estavam dizendo para os judeus cristãos que eles não pertenciam verdadeiramente ao reino de Deus, que eles não pertenciam ao povo do Senhor de fato e verdade, que eles não eram israelitas originais, não eram descendentes de Abraão, não eram verdadeiros israelitas, porque negaram a lei, negaram os profetas, negaram os pais, porque agora abraçaram a esse tal de Jesus Cristo, seguiam esse tal de cristianismo.
a ideia de pertencimento. Vocês não pertencem, vocês não são povo de Deus, vocês não são israelitas, vocês não são da nação santa. Aí ele diz, o escritor hebreu diz: vocês não são da Sião terrena, vocês não são da Jerusalém terrena, vocês são da Sião celestial. Agregaram-se em torno da verdadeira Sião, do verdadeiro templo que é Cristo. Vocês estão agregados, não, estão unidos não pela Sião terreno, não por aquele lugar lá que agora está uma mesquita, Monte Sinai, não aquele Sião onde Jerusalém está, não aquele lugar, aqueles símbolos que agora está tomado pelos palestinos, pela idolatria. Vocês chegaram à verdadeira Sião, não essa Jerusalém aí, mas a Jerusalém celestial. Vocês sim pertencem a verdadeiros israelitas. Vocês sim, Paulo vai falar sobre isso, né? Quem é o verdadeiro israelita, né? Sim, vocês pertencem ao verdadeiro povo de Deus, a verdadeira terra, ao verdadeiro lugar, a verdadeira habitação, a verdadeira comunhão, verdadeiro povo de Deus. Por quê? Porque vocês estão em torno dos verdadeiros símbolos de comunhão, de unidade. É Cristo. Então vocês agora estão unidos a Deus em suas três pessoas, aos anjos eleitos, aos crentes que já estão no céu. Vocês já pertencem a esta igreja invisível, junto com os crentes que estão no céu, aos crentes que estão na terra, e finalmente estarão todos juntos. Olha que coisa fantástica, permita aí, tá? É interessante todo esse pensamento que Cristo fala que vai preparar morada. Não é apenas um lugar, é morada. Porque morada, lareira, né? Um lugar onde as pessoas se reúnem para estarem ali em família. E aí vem mais um exemplo que Cristo fala que Ele é a porta que dá acesso à morada com Cristo, com Deus, né? Quando os israelitas estavam olhando para todos aqueles símbolos, eles não percebiam que apenas eram símbolos de acesso a Deus, da morada eterna. E todos aqueles símbolos representavam Cristo, que dá acesso, que é o meio pelo qual nós viemos a estar aqui. Isso. O meio de pertencer, de permanecer aqui, né, é negar Cristo e praticar a lei. Jesus disse: não, é crime. Que aí vocês são colocados na relação com Deus e no lugar que vocês tanto desejam. Vocês desejam? Pois os ímpios, os justos herdarão a terra. Eles sim vão herdar a terra. Porque entram pela porta da comunhão com Deus, da verdadeira comunhão com o Senhor em Cristo, a verdadeira habitação com o Senhor em Cristo. Então aí finalmente o texto mostra que o mais glorioso de tudo isso é podermos contemplar a glória do Senhor, do Deus triuno, estar em plena comunhão com Ele finalmente. Por isso que aquela música que diz que onde estamos é céu. Aí é céu, né? Que é a ideia da habitação, da comunhão com o Senhor, e do que o lugar. Por isso que Deus transformou aquela Palestina, aquele lugar, aquele torrão, em um lugar abençoado, pela comunhão, pela presença dele naquele lugar com o seu povo. Era isso que eles deveriam aprender, que era a relação com Deus que os abençoava e os dava sentido realmente. Não as coisas em si, elas eram resultado da relação com Deus. Mas olharam mais para as coisas do que para Deus. Aí o texto diz que finalmente o crente estará contemplando a glória do Senhor, podendo ter acesso a esta glória. 1 João capítulo 3, versículo 2. Outro irmão abra 1 Tessalonicenses 4, versículos 17 e 18. E para finalizar, Apocalipse 22, de 3 a 5. 1 João 3, 2. Quem achou, leia. 1 João 3, 2. Não, eu acho que é outro. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. É isso? Aí. Isso. E ainda não se manifestou o que havemos de dizer. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é. Aí ele diz assim: a conclusão final de nossa redenção, ainda não sabemos o que será finalmente a nossa condição. Claro, ele sabe que é a redenção final. Não sabemos que cara isso vai ter, que características isso vai ter, que forma isso finalmente vai ter. Não sabemos ainda como seremos quando isso completar. Seremos filhos completos, perfeitos.
seremos semelhantes ao nosso Pai, e vamos ver isso na contemplação dele, porque vamos contemplar face a face, contemplaremos como ele é. A ideia de estaremos diante da glória do Senhor. A condição final de filhos é uma condição que nos capacita a contemplar o nosso Pai Celeste. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 e 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros por esta palavra. A ideia de que estaremos para sempre com o Senhor, com Cristo, com Ele, do lado dele, contemplando aquilo que não pode acontecer com a sua ressurreição. Os apóstolos queriam que ele ficasse ali, queria que ele permanecesse ali. Ele disse: mas eu volto para estar para sempre. Eu estarei com vocês através do meu Espírito, através da minha obra, mas eu voltarei para estar com vocês para sempre, para que vocês também estejam comigo para sempre. Então, estar com Cristo, contemplar a Cristo, ter comunhão com Cristo, andar com Cristo, ter acesso a Cristo, contemplar o Deus Pai, Filho, Espírito Santo plenamente. E finalmente Apocalipse 22, Apocalipse 22, de 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Estarão diante do trono do Senhor e o contemplarão, verão a sua face todos os dias e reinarão com ele para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Semana que vem a gente